Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho. É uma história que foi bastante traumática para ele, desculpa, para ele. Então eu gostaria de pedir, especialmente para você que vai escutar essa história, mesmo que você seja mórmon e acredite que a tua igreja é perfeita, é a única verdadeira sobre a face da terra e toda aquela história que a gente conhece. Eu peço para você que, por gentileza, respeite a história desse nosso amigo. Porque se você não passou por nada disso, você não vai entender, tá? Ele se alongou um pouquinho, né? Ele passou das 2 páginas que geralmente eu peço para você mandar a tua história para mim, mas eu não me senti à vontade para cortar nada. Eu vou ler tudo na íntegra porque você precisa escutar cada palavra que ele fala aqui, porque ele passou por essa situação. E ele fala o seguinte: o intuito de compartilhar com você esse meu breve relato é para tornar público algo que para muitos parece uma possibilidade remota de acontecer na igreja, e que, se acontecer, Deus irá extirpar tal mal do meio do seu povo. O que você lerá, na verdade, só mostra que a responsabilidade, presta atenção aqui, que a responsabilidade de prover segurança às crianças e adolescentes é nossa, de identificar possíveis abusos e de denunciá-los é nossa. Está em nossas mãos o dever de agir. Para mim, está sendo difícil compartilhar, mas creio que irá abrir os olhos de muitas pessoas e principalmente dos pais que permitem que seus filhos sejam batizados e fiquem sob os cuidados de pessoas estranhas. Mesmo sendo da igreja, sim, não deixam de ser estranhas. Uma libertação de algo que corroeu minha fé, minhas esperanças em Deus. Algo que me trouxe tristeza e angústia. Sim, para que todo aquele que sofreu abusos sexuais encontre forças para largar essa vida de opressão e do comodismo espiritual que não tem respostas para sofrimentos vivenciados dentro da instituição. A resposta está em nós ao decidirmos nos libertar. Vânia, minha vida no mormonismo começou muito cedo. Eu tinha menos de 10 anos quando me apresentaram pela primeira vez à religião. Aos 14 anos de idade, me batizei. Somente eu era membro na minha família. No início, sofri para me adaptar ao círculo social. Eu era um jovem de 14 anos com mais de 1,70 m de altura, negro e cheio de espinhas. Onde frequentava, o grupo de jovens era pequeno. Portanto, havia aquela panelinha onde me excluíam com facilidade. Mas eu me comprometi com a igreja, ignorando o sentimento de rejeição. A partir daí, busquei concentrar-me na parte espiritual, ou seja, a igreja passou a estar em primeiro lugar. Obviamente, isso me afastou da minha família. Os líderes observaram meu comprometimento. Então, aos 16 anos, fui designado para servir ao lado de um homem com mais de 50 anos de idade. Era pioneiro, experiente na igreja, muito respeitado. Éramos responsáveis pela secretaria da ala. Uma amizade inesperada surgiu. Aquele homem se demonstrou muito solícito e me buscava em casa para auxiliá-lo a manusear o recente sistema implantado pela igreja que gerenciava os dados e estatísticas das unidades. Eu não entendia bem por que tínhamos que fazer aquilo durante a semana e sozinhos numa capela. Era sempre antes de ir para a escola. Ele me comprava doces e lanches. No começo eu percebi um comportamento estranho nele. Repetidas vezes dizia que tinha algo para falar comigo, deixando claro que ninguém entenderia bem, mas que tem coisas que só Deus entenderia. Ele se emocionava e tocava minhas pernas discretamente, fazia o possível para tocar-me a cabeça, as pernas, o abdômen.
e os ombros durante as conversas. Sempre quando estávamos a sós, seja na secretaria ou no carro dele. Eu ficava constrangido. Só que para mim, o medo e a culpa são sentimentos que travavam a tomada de decisão. Presta atenção nessa aula que ele está te dando aqui de como acontece, de como uma vítima de abuso sexual se sente. Presta atenção. Eu reconheci aquela situação em que eu me encontrava. Sofri abuso sexual quando tinha 8 anos de idade. Pois bem, o ápice desses abusos ocorreu quando ele pegou em minha genitália por cima das calças, enquanto fazia comentários estranhos sobre homossexualidade, e eu ria. Ele então abaixou as calças rapidamente dentro da igreja e me mostrou sua genitália. Eu já tinha 17 anos. Levantei-me e fui para o banheiro com medo de que pudessem ver-nos naquela situação ridícula. Já entendia muito bem o que ele estava fazendo, mas não conseguia encontrar forças para denunciar, pedir ajuda. Fiquei com medo de duvidarem de mim, de ser excomungado por acharem que eu era homossexual. Enfim, o medo e a vergonha de me expor eram angustiantes. Durante esse período de abusos, comecei a dar aulas em preparação para servir uma missão. Os abusos permaneceram até ele ser desobrigado. Porém, eu dizia em minha cabeça que aquilo era um defeito espiritual dele e que uma mudança de comportamento minha com relação a ele poderia me expor. Eu comecei a entrar em conflito porque algo dentro de mim dizia que eu estava sofrendo. Comecei a perder esperança de que na igreja eu estaria seguro. Fiquei agressivo com meus pais, não aceitava conselhos. Quando finalmente fui para a missão, pensei que lá eu iria me libertar dos meus demônios. Porém, tive problemas sérios de autoestima. Fiquei intoxicado com aquele ambiente competitivo, sem empatia e arrogante na missão. De nada adiantou. Perdi noites de sono. Comecei a tomar calmantes. Ficava estressado o tempo todo, brigando com companheiros. Passava parte do tempo irritado com algo ou alguém. Retornei para casa depois de 24 meses, porém com uma dor angustiante. Queria me afastar das pessoas da igreja, queria aliviar aquela dor. Mas assim que retornei, fui designado para servir novamente como secretário da ala. Mas logo comecei a me sentir pressionado. O casamento não vinha, e a pressão social na igreja, nesses casos, é grande. Eu estava infeliz, mas não assumia. Eu tinha adquirido problemas emocionais e não sabia lidar com aquilo. O ano era 2019. O abusador trabalha para a igreja, é de confiança e continua a dar caronas para jovens adolescentes no intuito de ajudar. Atualmente serve como líder da obra missionária. Vi a cena e tomei coragem para alertar o bispo. Vânia, o mais assustador foi ele ter me revelado que já era conhecido esse comportamento do abusador. Sim, não somente eu sabia do fato, mas o bispo e algumas pessoas da ala também conheciam o grau de risco que apresentava um homem daquele, servindo ao lado de crianças e adolescentes. Pasme, ninguém agiu como deveria agir. Nunca houve denúncia. O bispo não desobrigou ele. Pelo contrário, o abusador goza de confiança. De confiança e de respeito na comunidade mórmon local. O bispo argumentou que o abusador possui um defeito espiritual, sim. Ele repetiu um sermão que se aproximava da ideia. Agora é o bispo falando, tá? Um sermão que se aproximava da ideia de que eu deveria perdoá-lo e de que a igreja era um hospital e blá, blá, blá. Isso me trouxe um sentimento de confusão misturado com revolta. Mas não sabia se iria resolver contar para mais alguém. Daí tomei coragem e contei para minha esposa e depois para minha mãe. Ambas ficaram desapontadas e revoltadas com essa situação. Minha esposa não era membro, até me conhecer,
e querer se batizar. Ela praticamente é uma recém-conversa que dividiu o fardo angustiante que era ser membro da igreja e agora mais esse fardo. Eu tomei a decisão de finalmente me afastar. Enquanto servia como presidente da escola dominical, fui dar treinamento para líderes e professores sobre prevenção de abusos sexuais e em como lidar com os sintomas das vítimas. O abusador estava presente, se levantou e saiu. Os demais líderes não gostaram do tema, não quiseram se aprofundar no debate. No fim, uma pessoa alegou que eu estava sendo hipócrita por estar tratando de um assunto que eu não conhecia. Meu Deus. Enfim, eu encerrei o debate improdutivo, saí da capela com minha esposa e nunca mais voltei. Assistir seus comentários no canal deu coragem para que eu enfrentasse meu abusador e a hipocrisia, mas sinto que falhei. Não pretendo fazer mais nada em relação a isso. O caso já prescreveu. E possíveis denúncias minhas hoje seriam interpretadas como acusações falsas de um ex-mórmon. Prefiro me manter distante. A dor ainda persiste quando lembro de tudo que passei em nome da perseverança. Aquela ideia de que precisamos da igreja, custe o que custar, tira nosso livre-arbítrio, nossa identidade e nossa autoestima. Coloca em risco nossa integridade física, moral e espiritual. Hoje sou uma pessoa que se libertou de tal necessidade imperativa de participar desta religião, seja por medo, conveniência, orgulho ou outros sentimentos que não me aproximam de Deus. Sim, o mormonismo quase me fez desacreditar em Deus. Eu volto já para a gente conversar a respeito dessa história, tá bom?